Gente, eu falo, vai parecer mágico, vai parecer bruxaria pra vocês, mas assim, eu preciso falar isso pra vocês, eu preciso compartilhar isso, e quem acreditar, acredita, quem não acreditar, uma hora você vai estar pronto então, também. Gente, vamos lá. É a segunda parte do meu depoimento, né? Na primeira parte eu falei com vocês sobre a enxaqueca que eu tinha e que eu curei ela com a ajuda de um profissional que me fez enxergar a maneira como eu lidava com o meu dia a dia, com o meu estresse, como eu me cobrava. E eu falei da enxaqueca porque é um assunto que eu sei que muitas pessoas, né, sofrem de enxaqueca e já correram atrás de um monte de remédio e de profissionais, enfim, tentaram várias coisas e não solucionaram, né? E no meu caso, era uma questão de parar e olhar para dentro e se entender, se conhecer. Nessa parte 2 do meu depoimento, eu vou contar mais algumas partes da minha vida, porque hoje eu vejo o quanto eu superei, o quanto eu me curei e de uma forma totalmente natural, assim, né? Eu sempre me dei essa chance, mesmo que antes, sem saber o que eu estava fazendo, sem entender o que estava acontecendo, eu já tinha essa sensibilidade de questionar, né, o porquê das coisas. E, como eu falei, isso hoje impacta não só na minha vida, mas também nos meus atendimentos e como eu sou como profissional, né, no meu dia a dia, e o que inclusive faz com que as minhas clientes gostem muito dos meus atendimentos, enfim. Eu tive uma infância e uma adolescência muito complicada, né, eu, desde muito pequena, passava na pediatra e a pediatra falava assim, você precisa, falava pro meu pai, né, você precisa passar ela no psicólogo. Eu ia em casa de parentes e os parentes falavam, ela é muito triste, essa criança é muito triste, você precisa prestar mais atenção nisso e levar ela para alguém, para um profissional, para entender o que está acontecendo. E veja bem, o meu pai, ele teve uma criação difícil, ele não tinha, ele fez, né, o melhor que ele pôde dentro do que ele tinha de conhecimento, dentro do que ele aprendeu. E, de fato, eu era uma criança muito triste. Eu lembro que eu cheguei a falar pro meu pai, eu tô muito triste. E eu lembro que eu era muito pequena, porque eu olhei pra cima pra falar isso. E aí o meu pai falou, tadinha dela. Não era uma época que era normal você procurar ajuda, né? Não era... eu nasci, meu pai tinha 49 anos, então assim, ele já viveu uma geração em que não era comum você procurar uma ajuda emocional, né? Enfim. E de fato eu cresci arrastando isso, né, pela minha infância, pela minha adolescência, e a gente sabe que se a gente não para prestar atenção e para tratar, tende a piorar, né. Na minha adolescência, eu passei por crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, eu tinha momentos na minha vida, ao longo da minha infância e da minha adolescência, eu tinha desmaios inexplicados, eu tinha medo de comer, eu cheguei aos meus 27 anos, 28 anos, pesando 47 quilos, eu tenho 1,67 m, eu tenho quase 1,70 m. E eu cheguei até quase meus 30 anos pesando 47 quilos. Porque eu tinha medo de comer. Eu achava que se eu desse 2, 3, 4 colheradas na comida, eu ia passar mal e eu ia, sei lá, morrer, precisar de ser acudida. Mesma coisa para sair de casa. Eu tive momentos na minha vida em que eu saía de casa com medo de cair na rua e alguém ter que me socorrer, né? Esse medo era muito intenso, era muito real. Eu lembro até de uma vez que eu tive um desmaio. E não era bem um desmaio, né? Não chegava a apagar, mas a pressão caía e eu ficava completamente assim, né, tudo escuro. E eu tenho a lembrança da minha mãe segurando o meu rosto, assim, tentando abaixar o meu rosto, e ela falava pro meu pai, o rosto dela tá entortando, o rosto dela tá entortando. Ali eu provavelmente tava tendo algum tipo de paralisia facial que não afetou, né, não, de fato não aconteceu, mas eu lembro do desespero da minha mãe ali me acudindo. E até os meus 19 a 17, 18, 19 anos, tendo esses altos e baixos, eu cheguei a falar para meu pai, pai, eu estou com medo do medo, eu tenho medo o tempo todo. E meu pai, né, entendam, meu pai foi um pai ótimo, um pai excelente, ele fez tudo que ele pôde, né, para nos dar o melhor dentro do entendimento dele. E realmente eu não sabia como buscar ajuda, né, mas eu fui ali sobrevivendo a tudo isso. Mas em alguns momentos da minha adolescência, era como se eu ficasse de saco cheio de sofrer, né? E então o que acontece? Eu sofri muito bullying na adolescência. Chegava um momento que eu falava, não aguento mais, eu vou mudar,
E aí eu saí de férias, quando eu voltei das férias, eu voltei outra pessoa, sabe? As pessoas olhavam pra mim e falavam, mas o que aconteceu? Irreconhecível, eu parei, eu falei, não vou mais falar com as mesmas pessoas, eu não vou me vestir mais do mesmo jeito, eu vou ser outra pessoa. E eu tinha esses picos de coragem que mudavam tudo. Mas é óbvio, né? Era algo que eu varria para baixo do tapete momentaneamente, conseguia me sobressair e depois, né, tudo aquilo que não havia sido tratado retornava. Até essa questão de comer, por exemplo, chegou uma hora que eu cansei, eu falei, não aguento mais, por que, que as pessoas comem? Por que, que as pessoas têm prazer em comer e eu não? Por que, que comer é para mim uma coisa tão ruim? Tão sofrida. Eu achava assim, eu tinha momentos que eu pensava, eu tenho que ser internada, os médicos têm que cuidar de mim, têm que ver o que tem de errado comigo, porque tem alguma coisa errada comigo. E eu tinha esse pensamento frequentemente, era algo, e eu era saudável, os médicos podiam fazer os exames que fossem, eu era uma pessoa saudável. E aí eu falei, eu tô de saco cheio, eu quero comer, eu quero ser igual às outras pessoas. E eu falei, eu vou comer, se eu tiver que passar mal, eu vou passar. E comecei a comer, peguei gosto pela comida e hoje amo comer. Mas foi uma coisa assim, uma coragem que surgiu do nada, né? E eu parei para pensar e falei, gente, mas por que isso acontece, né? Por que em momentos eu tô tão mal e tem outros momentos que eu consigo, como um estalo, como uma chave que vira, eu consigo me sentir bem, eu consigo fazer as coisas que eu quero, né? E eu comecei a procurar livros de autoajuda, o segredo, física quântica, fui atrás de entender como essas coisas aconteciam, por que elas aconteciam dessa forma. Fui atrás de tentar achar explicações, né, para isso. E aí eu fui, nesse meio tempo, né, tentando desenrolar minha carreira, eu tive o acesso à associação comercial, aqui em Pinheiros, né, próximo da Vila Madalena, onde é meu estúdio, e lá eu conheci a Ana Monteiro, que é a idealizadora do NUSP, e eu fiquei encantada. Eu não tô aqui, gente, ela não sabe que eu tô gravando esse vídeo, ela não sabe que eu vou fazer o meu depoimento 2 falando sobre ela. Os integrantes do NUSP provavelmente nem sabem que eu sou cliente dela, então vou ficar sabendo agora. Mas eu olhava para ela e pensava assim, gente, essa mulher fala a minha língua, né? Olho para ela e eu vejo que ela tá explicando o que eu estava fazendo antes e eu não tinha entendimento. Ela tá explicando o poder que eu tenho dentro de mim. E nesse meio tempo, eu conheci, né, a Ana e fiquei assistindo palestras, as palestras que ela ia fazer eu ia, tudo que ela ia fazer eu estava atrás, mas eu fiquei postergando o meu atendimento com ela. E aí, há 2 anos, eu enfrentei uma barra, né, e nesses momentos, a gente passa por um trauma, a gente vê que não dá mais pra deixar pra depois, né. Há 2 anos eu perdi ali no intervalo de 9 meses, eu perdi o meu tio-avô, o meu sogro e o meu pai. E 4 meses depois do meu pai ter falecido, a minha irmã sofreu um acidente. Então, assim, foram muitas coisas ao mesmo tempo, muitos lutos ao mesmo tempo. E eu passei por um processo muito doloroso. Eu me perdi minha conexão, caí num buraco escuro e fiquei ali lutando. Eu me via tentando escalar, sabe, um buraco, assim, como se eu estivesse me afogando e tentando sair daquilo. E eu ficava ali perdida, não sabia o que eu fazia e tal. Até que eu fui num evento, novamente, encontrei a Ana. E aí eu até conversei com a minha irmã e falei, olha, eu vou passar com a Ana, porque eu acho que chega uma hora que você tem que fazer o que você sabe que você precisa fazer, mas você está empurrando com a barriga. E se eu acredito que isso vai me ajudar, vai resolver, vai me dar um auxílio, né? Eu vou fazer, porque não tem desculpa, não tem por que mais empurrar para frente, não tem mais por que evitar se é algo que vai me fazer bem, que provavelmente vai me fazer bem, né? Se existe a mínima possibilidade, né, daquilo te fazer bem, por que você não tenta? Por que você não vai atrás? Por que você não arrisca, né? Às vezes a gente vai lá e gasta um monte de roupa nova, tênis, coisa para casa, ao invés da gente simplesmente parar e resolver os nossos problemas internos. E eu falei, vou começar meu atendimento com a Ana. Porque até então, né, eu tinha resolvido coisas, mas não tinha entendido o que eu estava fazendo, eu não tinha entendido, eu tinha entendido o comportamento, eu tinha entendido coisas mais ali, né, que a ponta do iceberg. E aí comecei a passar com a Ana, e já na primeira sessão ele veio algo que estava me afetando muito, muito, assim,
Tava me impedindo de viver, de ir pra frente. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu sempre tenho muitas ideias, eu sou muito engenhosa, eu sempre estou criando e produzindo e fazendo e buscando conhecimento. E eu estava empacada esses 2 anos, esse 1 ano e meio, né, depois do falecimento do meu pai. Eu estava perdida, eu tinha perdido minha conexão comigo mesma. Eu estava me vestindo, isso é muito evidente para mim. Eu não sei você aí que está assistindo, se de repente você vai conseguir perceber isso em você. Mas eu estava me vestindo de uma forma que não condizia com quem eu era. Então, tudo que estava me cercando não era a forma que eu me sentia bem, né? Eu comecei a buscar roupas mais confortáveis. Eu não era eu ali, né? E na primeira sessão com a Ana, eu vou contar aqui, acho que vai ficar mais fácil se eu contar de fato o que foi que eu levei para ela. Eu estava vivendo de uma forma que eu tinha medo de que tudo que estava à minha volta, tudo que me cercava, morresse. Então, eu tenho vários animais em casa, tenho as pessoas que eu amo, e eu estava tomando decisões na minha vida a partir do medo de que essas pessoas, animais né, tudo que era vivo que me cercasse morresse. Então, eu não estava tomando decisões porque eu queria, né? Eu tomava decisões pensando, eu me despedia das pessoas achando que era a última vez que eu ia ver elas, eu me despedia, eu ia trabalhar, me despedia do meu gato como se ele fosse morrer. Então, assim, era desesperador, porque o medo novamente tinha tomado conta de mim. Eu estava tomando decisões, sei lá, uma pessoa me chamava pra sair. E eu pensava assim, putz, pode ser a última vez que eu vou ver essa pessoa, então eu vou lá ver. Não, e aí, às vezes, mas o meu trabalho? Não, mas se eu não ver mais as pessoas, sabe? Eu tava paranoica nesse sentido. E eu achava que era por causa do luto recente do meu pai. Primeira sessão da Ana, eu falei, Ana, eu preciso entender o que tá acontecendo. Eu preciso resolver isso, porque está afetando muito minha vida. E eu não estou vivendo da forma que eu quero. E a Ana fez, ela chamou de relaxamento, mas como eu já tinha estudado hipnose, foi ali uma hipnose, fugiu a palavra agora, né, é uma hipnose acompanhada, direcionada, eu não vou lembrar agora a palavra. E eu estava super à vontade, já tinha estudado sobre hipnose, já sabia que ela trabalhava assim, e eu realmente queria passar por esse processo. E a gente achou uma lembrança muito dolorida da minha infância, em que eu ganhava gatos e, enfim, me tiravam os gatos. Enfim, era uma lembrança muito dolorida mesmo, assim, traumática da minha infância, muito séria. E a Ana me ajudou a trabalhar aquela lembrança, né? A gente encontrou o ponto. Não era aqui, agora, não era o luto que eu estava vivendo agora, era algo que eu estava arrastando desde a minha infância e que me marcou de uma forma em que hoje trazia consequências de como eu lidava com as coisas. E ela me guiou, isso achei hipnose guiada, né? Agora fugiu a outra palavra. Enfim, ela me guiou ali e essa lembrança veio, né? Essa lembrança, meditação guiada, gente, lembrei de novo. Essa lembrança veio muito vívida e era uma coisa assim, quando eu cheguei na lembrança, o choro desceu, era como se o meu corpo estivesse se manifestando ali, né, trazendo para fora o que tinha me afetado. Eu não tinha controle do que eu estava sentindo. E nós trabalhamos aquela memória, nós entendemos, tratamos, né, substituímos aquela emoção, aquela sensação. Essa foi a minha primeira sessão, eu já fiz várias, já estou quase no fim do pacote que eu fiz com ela. E gente, foi assim foi uma experiência assim que eu não tenho nenhuma gota de arrependimento de ter corrido atrás, de ter feito, de ter tomado essa decisão, né? E tanto que quando eu terminei ali a sessão, era como se aquela emoção tivesse sido arrancada. Eu não tinha mais aquele sentimento, eu não tinha mais aquele medo. Ele tinha sido arrancado, como se tivesse sido arrancado com as mãos, assim. E eu passei o resto do dia me sentindo um pouco, como que eu posso dizer? Como se eu tivesse tomado um calmante, sabe? Quando você fica meio anestesiada. Eu me senti assim ao longo do dia. E eu lembro de tudo que aconteceu, eu lembro da memória, eu lembro do que foi feito, e eu lembro, né, daquele momento, mas de uma forma diferente hoje. Não me causa dor, não me causa sofrimento. Eu nunca mais tive aquele sentimento. Eu comecei, já vai fazer 1 ano, e essa sessão faz 1 ano, essa foi a primeira. Eu até esperei um tempo, eu falei, contei para todas as minhas clientes, clientes e amigas, contei para todo mundo, mas falei, não, eu vou gravar um depoimento de fato quando eu estiver
passado por um tempo, né, pra eu conseguir falar isso para as pessoas e dar o meu depoimento. Então, gente, esse meu segundo depoimento, que foi um grande resumo, né, é para falar para você que tá aí buscando algo, buscando uma resolução para algo que tá te fazendo sofrer, que tá te fazendo não viver da forma que você gostaria. Procure sim um profissional, né? Hoje eu falei da Ana porque a Ana é um profissional que eu encontrei e que para mim foi efetivo e que eu amo, né? Assim, as sessões com ela não só tratou, mas ela me ensinou a perceber e a entender. Então hoje se eu tenho uma dor, e eu tenho vários outros exemplos assim de dores que eu estava sentindo e eu consegui acessar memórias, entender o que estava acontecendo. Então não precisa ser a Ana, pode ser outra profissional, né? Se você se simpatiza com um profissional e fala, puxa vida, eu tô sentindo que ela fala o que eu preciso, né? Se dê essa chance, porque você tá sentindo, você tá simpatizando, você precisa, né? Abre mão, às vezes, ai, poxa vida, mas é um investimento. Tudo bem, mas o seu celular, você parcelou ele em quantas vezes? Será que não tem uma coisinha ali, uma outra aqui, que você talvez possa, né, não fazer e que você vai investir num profissional que vai te trazer uma melhora de vida e lá na frente você vai ter uma recompensa muito maior, né? E isso interfere em toda a sua vida, né? Às vezes você vai tratar uma coisa pontual que está te incomodando, mas aquilo vai trazer melhora para a sua vida como um todo, sua vida profissional, o seu casamento, a relação com seus filhos. Não deixe de se autoconhecer, eu bato nessa tecla. E eu imploro para clientes minhas que vêm aqui, às vezes me contam coisas e eu falo, olha, não tem por que você deixar de cuidar de você mesmo. Gente, outra coisa que eu sempre repito, a gente está cercada de outras pessoas, a gente tem os nossos ídolos, enfim, mas é você que dorme e acorda com você, né? É você que nasce e morre com você. Você tem que aguentar você a vida inteira. Então, por que não fazer disso uma jornada de alegria, de felicidade, de saúde, né? Se você tá bem, se você entende o que você passou e trata, você vai ter uma vida feliz, independente do que acontecer, você vai entender, você vai ter paciência com você. Então hoje, procure um profissional, né? Se você estiver aí buscando, procure um profissional, aquele profissional que você fala, poxa vida, eu acho que isso aqui vai me ajudar. Tome essa decisão agora, invista em você, tá? Eu tô aqui com inclusive não sei porquê, mas está batendo aqui, então eu vou contar pra você. Eu sentia uma dor muito forte embaixo aqui do meu glúteo, e essa dor, eu senti ela em 2 momentos na minha vida. E um momento foi quando eu tava voltando da praia com a minha família, na última viagem que eu fiz com meu pai pra praia. E a gente tava voltando e eu fiquei sentindo uma dor aqui embaixo do glúteo, que era uma dor assim, incômoda, chata, horrível. E aí aquela dor passou por um tempo. E eu tava em casa depois de 2 anos, vendo fotos da praia, de uma outra viagem pra praia que eu fiz. E eu fiquei ali olhando aquelas fotos da praia, que aí meu pai já não estava, né? Foi pra praia com a minha mãe e com a minha irmã. E eu, sentada no sofá, voltei a sentir aquela dor aqui embaixo do meu glúteo, dor chata. E eu falei, opa, pera lá. Já tinha passado com a Ana, ela já tinha ali me dado umas dicas. E eu falei, poxa vida, eu vou prestar atenção nessa dor. Agora, não vou deixar pra depois. E aí eu falei, calma, o primeiro ponto aqui que a gente percebe eu tava na praia, a primeira vez, e agora eu estou vendo fotos da praia. Isso tem uma ligação com a praia. Vou segurar nesse entendimento e vou segurar nessa dor e vou buscar aqui na minha memória. E eu fiquei ali meditando, segurando a dor, segurando a praia, segurando o que eu já sabia de informação, né, daquela dor. E aí me veio uma lembrança, gente, é muito maluco isso, é muito surreal, é muito bom, porque me veio automaticamente uma lembrança de quando a gente estava na praia e eu era uma criança pequena, de colo, assim, e o meu pai entrando numa rua, uma rua que terminava na praia, e aí ele foi fazer uma graça, e foi, olha, estamos entrando na praia de carro, o carro era novo, era um Gol quadrado, que meu pai tinha comprado no ano que eu tinha nascido, ali em 1991, e ele, olha só, estamos entrando na praia, não sei o que foi que aconteceu, e o carro foi, e a água puxou o carro, o mar puxou o carro, e eu entrei em desespero, a gente saiu correndo do carro, eu em choque, chorando, assim, muito absurdamente, e eu tinha essa lembrança, né, muito vívida na minha cabeça, na minha memória, e naquele momento essa lembrança veio da minha mãe me segurando,
tentando me acalmar, e eu desesperada, porque eu falava, como que eu vou voltar pra casa? Como que a gente vai voltar pra casa? Como o carro, nosso carro. Imagina pra uma criança, que desesperador era né, esse momento, né, de ver ali o carro que era o que protegia, o que ia levar você de volta para casa, entrando no mar. E eles tentavam me acalmar de todas as formas, e eu berrando, chorando, desesperada. E essa lembrança veio. E naquele momento eu falei, bom, se ela veio até mim, é porque é algo que me marca, é algo que eu ainda carrego. E naquele momento, eu dissipei aquele medo, aquele terror que eu sofri, né, enquanto criança. Gente, eu falo, vai parecer mágico, vai parecer bruxaria pra vocês, mas assim, eu preciso falar isso pra vocês, eu preciso compartilhar isso, e quem acreditar, acredita, quem não acreditar, uma hora você vai estar pronto também. Naquele momento, eu parei de sentir a dor, eu nunca mais senti aquela dor. Então foi muito efetivo, eu aprendi a lidar com muita coisa. Claro que a gente sempre precisa aprender mais e mais e mais. Eu espero que vocês. Aliás, a minha mãe está assistindo esse vídeo, ela está ali de testemunha, ela sabe de tudo isso. Ela, ela vai até depois me perguntar quantos anos eu tinha nessa experiência. Então, gente, é isso. Eu espero que meu depoimento sirva para você que está assistindo, que chegue até você, nada por um acaso, eu tenho certeza disso, e que inspire muitas pessoas. Um beijo, obrigada. Assistam aí que eu vou salvar esse vídeo. Até mais.